Tudo bem com vocês? Gente, comigo nem tanto. Eu estou meio tenso aqui, confesso. Eu acho que a gente vai falar de um tema que já foi bem falado aqui em tudo que a gente cantou, orou. E, inclusive, começou a ser falado já na semana anterior, que foi o Rei Servo. Então, quando o reverendo Sandro Baggio me deu a incumbência de falar do Rei Compassivo, já começou meu desafio desde então, porque como é que a gente fala de um Rei compassivo sem antes falar de um Rei Servo? Ou será que isso não é chover no molhado? E, além do mais, a gente pertence a uma igreja que tem a dádiva de servir por meio de tantas ações, como a gente viu e orou aqui, como a gente acompanhou ontem, com essa questão do trabalho do Alegórica no show, essa ideia de proclamar essa mensagem e também desse braço, dessa ação que é compassiva com o Dia da Saúde. Então, eu estou nessa tensão aqui, de falar coisas e não chover no molhado, e que Deus nos ajude para continuar a falar dessa série, desse Rei compassivo, que é também um complemento, é um atributo de Deus, e é isso que a gente vai ver. Bom, então pensar nessa série já me deu de cara 3 dilemas, além dessa tensão que eu estou inteiro aqui me deparando, eu já encontrei mais uns 3, que é essa ideia de falar de compaixão no projeto 242, não é chover no molhado. A gente tem uma organização social que se chama Compassiva. Então, subentende-se que essa igreja já está bem sintonizada com esse Rei compassivo. A gente tem tantas ações interessantes aqui acontecendo durante a semana, como o Hudson bem lembrou. Então, a gente já não está entendido bastante desse tema? Esse é um ponto. O outro é, como que a gente vai falar desse Rei compassivo se no domingo anterior foi falado desse Rei servo? Esses temas são parecidos, ou isso é um tema só? Será que um tema pressupõe o outro? E a pergunta inicial para a gente é possível um serviço cristão sem compaixão? Essa é a pergunta. A verdade é que a igreja, desde o seu nascimento, ela sempre foi envolvida com esse anúncio da palavra, e isso sempre vinculado a práticas de amor, né? Isso às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, de toda a ordem, aos pobres. Esse é o DNA da história da igreja cristã, né? Mas a gente tem um dilema agora, de verdade, um dilema moderno do nosso tempo, que desde o século XIX, a filosofia levantou uma questão importante, onde os pobres não tinham a necessidade de compaixão, mas de justiça. E essa é uma temática que circula no nosso meio, toda vez que a gente pensa na relação entre misericórdia e compaixão, e a gente tem o dilema do outro lado, que é a solidariedade e a justiça, e a empatia. Então, essa ideia que surge no nosso tempo, coloca na sociedade uma tensão em relação à igreja, porque na lógica do direito moderno, na lógica das leis e dos serviços que tem que retornar para a sociedade, a gente não precisa de caridade, de benemerência, de compaixão e de misericórdia. A gente precisa de garantia de direitos e de justiça. Então, essa tensão coloca a gente numa extrema importância de pensar por que falar de um Rei compassivo. Então, de um lado, a gente tem uma lente cristã, vendo o mundo numa perspectiva da compaixão e da misericórdia, e do outro, a gente tem palavras que são parecidas, que seria a solidariedade ou mesmo a empatia, que está muito mais numa lente de um Estado laico e de um humanismo, ou seja, onde eu penso ações onde Deus e qualquer coisa transcendental não precisa ser bem-vinda. Então, essa é a tensão. E é claro que a gente pode e deve ser solidário e ter empatia. A questão é que, se a gente perseguir a ação desse Rei compassivo, como a gente vai ver, parece que isso nos convida a ser um pouco mais. Além de ter solidariedade e ter empatia, a gente precisa dessa compaixão, né? E é claro também que a gente deve perseguir a justiça e lutar por ações, até no campo da cidadania, onde isso retorne para serviços públicos, qualquer serviço social que tenha
aí um benefício ou uma garantia de direitos. Isso não anula. Inclusive, como cristãos, a gente deve ocupar essas esferas. Em tempos tão zoados, de idolatrias à esquerda e à direita, esse é o nosso dever, de proclamar essa justiça à luz dos valores do reino, né? Mas a gente vai ver, a partir do texto de João 13, do 30 ao 35, que Jesus Cristo tem muito a nos ensinar sobre a compaixão, inclusive o modo como João mistura isso no seu evangelho. Esse é o desafio aqui, mais um dos desafios, que quando o Sandro convida, ele pede para a gente falar de compaixão no evangelho de João. Teria vários outros, mas João é o Logos, é bem tenso assim. A gente vai tentar entender por que ele e como que ele tece essas considerações de um rei compassivo, mesmo falando do Logos. Então, a nossa leitura, ela continua no capítulo 13. No domingo passado foi falado do rei servo a partir do episódio da narrativa do lava-pés, e a gente continua então do 30 ao 35. Eu vou ler na NVI. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar a Deus. Senhor, a gente pede que o Senhor nos ilumine nesse momento, ilumine a nossa mente, nos dê condições de entender essa extrema importância da misericórdia, um tema que permeia toda a Escritura. Então, a gente precisa, Deus, dessa compreensão. Vem, esteja pleno em nosso meio e opere em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, é possível um serviço cristão sem compaixão? Agostinho vai dizer que se você vê a caridade, você vê a Trindade. Então, já está dizendo que isso pressupõe um atributo de Deus. Toda vez que a ação, a prática do amor, do serviço e da compaixão estão ali, a gente tem a presença de Deus de alguma forma. Por isso, a gente vai compreender, então, que o ser humano, ele já é, nessa consciência cristã, mas antes, judaica, ele já é entendido como uma unidade psicossomática aqui, no sentido de que o corpo, as emoções e o espírito não são separados. Ou seja, essa ideia de querer e de ser não está dividida, você não faz nenhuma separação. A consciência judaica, desde o Antigo Testamento, vai entender que a vida é sempre um estar em relação com Deus, estar em relação com o outro. Então, uma vida sem estar em relação com Deus e com o outro é inconcebível. Importante pensar esse palco da misericórdia, porque, na verdade, tudo na consciência, desde o Antigo Testamento, desde o princípio, nem o fim da vida humana e nem a morte podem ser pensadas sem a ação de Deus. Então, tanto o nascimento como a morte estão nas mãos de Deus. Esse Deus que gera a vida, esse Deus que colhe a vida, mas esse Deus também que sustenta a providência e a manutenção da vida, todo o tempo. Essa ideia está presente desde a criação, mas também na manutenção do seu povo, no suprimento, na providência do seu povo. Um salmo mais presente aqui para a gente, breve, todo mundo vai lembrar, é o 23. Essa ideia de providência já vem assegurada. Então, a misericórdia, a gente pode pensar aqui que esses temas são fundamentais para essa existência humana, desde a consciência judaica, e a misericórdia, ela está entrelaçada nisso tudo. Primeiro porque ela é um dos conceitos teológicos centrais de toda a Bíblia.
ela vai determinar, então, toda a ética bíblica, como quase nenhum outro conceito, o tempo todo, o tempo inteiro, a gente vê essa relação entre misericórdia, ética e justiça, e ela vai ser aplicada tanto a Deus como ao ser humano. Então, a misericórdia vai se tornar esse motivo que fundamenta a ética de Israel nas suas relações com o povo e com os outros povos, né? Então, é mais ou menos a seguinte dinâmica. É por misericórdia que Deus age com misericórdia em relação aos seres humanos. E aí, os seres humanos reagem a isso com o quê? Com misericórdia em relação a outros seres humanos. Por quê? Porque eles já experimentaram a misericórdia divina. Então, é esse o ciclo. Um Deus misericordioso alcançou o povo, que vai exercer misericórdia ao povo e aos outros povos, porque essa misericórdia nos alcançou. E esse movimento é contínuo no povo. Então, eles rendem graça nos salmos, porque o Senhor é bom, então, porque o Senhor é bom, a gente age. É sempre essa dinâmica, inclusive na estrutura dos louvores. Esse panorama da misericórdia importante da gente percorrer aqui, antes de voltar para o João, prometo que a gente volta, mas é para pensar como ela é central em toda a Escritura, né? No Antigo Testamento, esse tema também segue sendo central, como ele aparece como amor, favor, bondade, benevolência, num termo chamado Hesed, e Rahim, que vai estar vinculado ao ventre materno, a ideia de útero, de intestino, de misericórdia. Então, segundo a Escritura, a misericórdia ela vai simbolizar uma imitação de Deus. Aquele que é misericordioso, ele imita Deus. Então, essas afirmações sobre a misericórdia, elas são titulações fixas em todo o Antigo Testamento. A gente podia citar vários textos aqui, desde o Êxodo, percorrer vários caminhos aqui. Eu selecionei um, que é Êxodo 34, que diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, para ver aqui que a compaixão e a misericórdia já aparece como um atributo do Senhor desde o Antigo Testamento, né? Esse equivalente de misericórdia também vai ter a raiz numa ideia de ventre materno. Então, o Salmo 68, 6, ele diz o seguinte: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, em tempos de tanta solidão, será que a gente tem agido com essa compaixão a ponto de promover um espaço onde as pessoas se sintam acolhidas, elas se sintam em casa pensando nesse salmo? Eu nem vou esperar a gente ir até a conclusão aqui para pensar. Esse salmo já chama o povo para essa importância. Então, se Deus que está além, sobre as nuvens, possibilita isso para quem caminha com Ele, esse também é um dever do povo, que segue e se baseia nas leis justas e santas do Senhor. Então, também aparece aqui no Antigo Testamento um traço de crítica à própria misericórdia, ou seja, Deus faz tudo aquilo que Ele exige do ser humano. Então, esse Deus misericordioso, Ele antes foi misericordioso e Ele exige isso do ser humano. Então, não vai dar para chegar no céu, por exemplo, e dizer: Deus, você é Deus, aí é fácil. Você é o rei misericordioso, né? Você é o rei cheio de compaixão. Não, na verdade, Ele foi e Ele já se apresenta como alguém compassivo. Tanto no Jesus encarnado, no Cristo, Deus homem, mas também desde a sua revelação no Antigo Testamento. Então, essa misericórdia de Deus, a gente está vendo aqui, fazendo esse caminho, ela já pré-estabelece um modelo para a atuação humana. Os seres humanos têm que praticar essa misericórdia, sendo agradecidos ao Pai por essa convivência.
aquela dinâmica que a gente fez. O Deus que nos amou primeiro, que teve misericórdia de nós, que vai mover o nosso coração duro e difícil, às vezes, a ter misericórdia do outro, mesmo que a gente não queira. É essa dinâmica que a gente vai percorrer aqui todo o Antigo Testamento. Então, a gente vê também no Antigo Testamento que o ser humano não é capaz apenas de compartilhar essa misericórdia. Ele compartilha os atos de violência, de maldade, de injustiça, e isso é denunciado pelo próprio Deus. Então, tem um contraste aqui entre um Deus que é misericordioso e um povo que não é misericordioso. Um exemplo está em Amós 2, do 6 ao 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profana o seu santo nome. Inclinam-se ao lado de todo o altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Então tem também aqui uma mistura de uma importância ético-moral agora. Então, Deus que se preocupa com ações morais do seu povo, mas também éticas. Não é só o que não faz, no sentido moral, é o que você deixa de fazer para o outro. Essa preocupação denunciada aqui em Amós. Então, tem uma nova dinâmica aqui, que é a seguinte: Deus tem misericórdia das pessoas. As pessoas não têm misericórdia das pessoas. Esse é um problema denunciado aqui. Então, um passeio rápido, avançando aqui no tempo, no espaço, para a gente só pincelar o Antigo Testamento, de como que ela é vista. E no Novo Testamento, ela ganha, então, o seu tema central continua, mas isso é ampliado, né? À medida em que isso se refere à compaixão, à piedade e à misericórdia, mas ela tem um novo componente, um componente cristológico, ou seja, no sentido de que a salvação e a misericórdia de Deus, elas se concretizam em Jesus, no tempo presente. Então, Paulo vai trabalhar essa ideia aos Romanos, ele vai articular a misericórdia com uma justificação, no sentido de que Deus cria a salvação, mas ele dá continuidade à atuação dessa salvação desde Israel, mas isso é expandido para as nações. Então, seria como um exemplo, desde Israel às nações até ontem, o que aconteceu no show do Alegórica. Essa misericórdia estendida e que ela continua sendo atuante no tempo presente. É essa articulação que a gente vê Paulo fazendo aos Romanos. De acordo com o Novo Testamento, a misericórdia, então, ela vai ser definida como um parâmetro e uma orientação da misericórdia humana. Então, a dinâmica aqui seria a seguinte: humanos devem agir de acordo com a misericórdia de Deus, por mais elevado que isso possa parecer. Então, dessa maneira, no Novo Testamento, ela vai ser caracterizada como uma misericórdia que é ilimitada. Não tem limite para fazer ações de compaixão e exercer misericórdia. Lucas 6 é um exemplo, 35 e 36. A gente vai precisar de bastante Bíblia para fundamentar essa ideia. Então, por isso que a gente está fazendo esse passeio primeiro, mas eu prometo, a gente volta para o texto. Lucas 6, 35 e 36 diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Outro texto muito interessante, e que entraria aqui como a narrativa do rei soberano, é Mateus 25, onde ele vai falar sobre o mundo, sobre quando esse rei voltar, e as obras da misericórdia, elas são elencadas como uma espécie de catálogo. Então, esse rei vem, ele vai voltar, né? É Mateus 25, do 31 ao 46, se vocês quiserem marcar a referência. Então, esse rei soberano, ele virá e ele elenca uma série de ações vinculadas à misericórdia.
ele diz: eu tive fome, eu tive sede, eu fui estrangeiro, eu necessitei de roupas, eu estive enfermo, eu estive preso. Então tem uma sentença, de novo, um sentido cristológico aqui. A nossa mente evangélica, às vezes, defende muito, não é por obras. É verdade, a salvação não é por obras. Mas parece que esse rei elenca aqui a importância de uma ação e de uma fé que é totalmente ligada às obras. E a gente, às vezes, desconsidera essa prática. É o rei que está falando. Eu tive fome, eu tive sede, eu precisei disso. E ele tem o juízo, que você pode ver depois na passagem, qual é o juízo para a galera que não age assim. Isso é muito forte. Então, e esse rei que fala aqui é o rei soberano, que a gente já viu na nossa série, inclusive. Parece que ele está amplamente aqui fazendo uma sintonia entre o cuidado com os pobres, que já é conhecido do judaísmo, por meio de duas palavrinhas, que é a mishpat e a tzadeká, no hebraico, no sentido de que eu tenho que prestar relacionamentos corretos com o outro, essa ética e essa moral, de acordo com a lei, mas eu também preciso agir com misericórdia ao outro, como a gente viu nos textos. E esse outro é o estrangeiro, o órfão, a viúva, o necessitado. Então, é o rei que está fazendo essa fusão aqui, dessa importância do cuidado. Então, depois dessa fusão, a gente vê que isso já era presente na consciência judaica, mas isso continuou sendo adotado pelas primeiras comunidades cristãs. O cristianismo seguiu isso, desde o início da igreja. Primeiro, ele adota isso de um modo mais intracomunitário, e isso é muito interessante de se pensar. Então, é uma ajuda coletiva onde aquelas comunidades se ajudavam entre si. A misericórdia e a ação da compaixão não era só para o outro de fora, mas é um traço de que aqueles cristãos que sofriam perseguição e, portanto, necessidades de várias ordens, se ajudavam entre si, e depois isso é expandido, e isso assume, então, uma orientação extracomunitária, quando eles passam a ajudar também os povos de fora. Então, você tem lá em Roma testemunhos de que o pessoal, os soldados, as famílias, o pessoal que era deserdado das guerras eram ajudados. E aí cabe para a gente pensar, como é que anda a nossa relação intracomunitária, no sentido dessa ajuda e dessa compaixão também para os de dentro, e como é que ela está no sentido de extracomunitária? Qual é a minha relação, entendendo esse tema que é transversal na Bíblia, com os de fora? Veja que é uma exposição que não dá para esperar uma conclusão. À medida que a gente apresenta o texto, ele já exige de nós alguma coisa, né? Então, por isso a gente tem que pensar, né? A gente tem ajudado aqui dentro, lá fora, porque isso é o núcleo bíblico, isso é um tema forte. Então, dessa forma, e aí partindo dessas afirmações aqui, dessa corrida no Novo Testamento também, a dinâmica é outra aqui. Quem possui, dá algo de sua riqueza, mas essa riqueza não é sua, porque a gente recebeu essa riqueza como dádiva. Ou seja, não é nossa. Essa é a nova dinâmica. Nós agimos com misericórdia, porque com misericórdia fomos alcançados. E tudo que temos não nos pertence, pertence a Deus. A ideia do mordomo, o Novo Testamento vai trabalhar isso muito forte. Então, esse caminho do Antigo e do Novo Testamento vai colocar a gente agora num chão para entender o Evangelho de João. E aí, como que ele faz isso com uma maestria incrível, assim, linda de ver. João 21 e 25 diz assim, final do Evangelho: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, interessante que João ele vai registrar no seu evangelho, intencionalmente, alguns milagres. A gente vai pincelar eles aqui também, para ver como que ele articula esses milagres a uma ideia de grandeza de Deus, de paixão de Deus e dessa ação misericordiosa, né? Então, João de 1 a 12, a gente vai ter o que é conhecido como os tempos
dos sinais. Então, a vida pública de Jesus ela é marcada por uma trajetória das suas pregações, mas também do seu encontro a diversas pessoas, né? Isso vai até a vigília ali da sua paixão. O primeiro milagre que está no capítulo 2 é o milagre de Caná da Galileia, onde ele vai manifestar a glória do Filho de Deus, mas ele também antecipa a sua onipotência, que é salvadora. Então, essa ideia, já indo para o capítulo 3, aqui está presente no batismo, na água, e depois na ceia, no vinho, uma ideia de que o Jesus que transforma a água em vinho. Então, João está apresentando aqui o Deus que nos purifica e nos salva. E ele está fazendo isso na sua literatura, no seu evangelho. Depois a gente vai para o capítulo 5. Eu estou fazendo isso com uma tranquilidade, porque a gente já percorreu o evangelho de João nessa série. E se você quiser acessar os vídeos e as mensagens anteriores, todas disponíveis, momento de falar do canal do YouTube. Tem sido muito bom, muito incrível esse serviço prestado. Obrigado, bispo. Depois a gente tem a cura do paralítico da piscina, ali em Betesda, no capítulo 5. E tem uma polêmica forte ali, porque Jesus cura no sábado. Mas o que é forte também nessa cura são 2 pontos. É o rei soberano se apresentando ali, e aí eu quero fazer essa mistura, porque João faz uma tapeçaria linda. Então, no capítulo 5, ele está apresentando o rei soberano, que cura e independe de esquemas humanos. Jesus não está preocupado se é sábado, a lei são de vocês, e esse ato de soberania mostra isso. Deus não segue esquemas humanos, ele não depende disso, mas também representa a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado que está na raiz de tudo, inclusive das doenças físicas que afetam o nosso corpo. Depois a gente avança para o capítulo 6 e tem ali a multiplicação dos pães, o poder de Jesus sobre as águas, de novo sinalizando o Deus que é soberano até sobre as leis da natureza. Depois a gente vai ali para o capítulo 7, onde tem o cego de Jerusalém, que vai readquirir a sua visão ali no tanque com a água de Siloé. E isso é uma antecipação simbólica de que Cristo vem, ilumina e nos purifica, e isso vai ter início lá com a Páscoa. Então, por isso a ideia de luz é muito presente no Evangelho de João, de iluminar, de gerar luz, de tirar da cegueira. E a gente vive um tempo que precisa disso, como sempre, como todos os tempos, mas João ele está costurando tudo isso. E, finalmente, a ressurreição de Lázaro, que vai aparecer como uma antecipação de que Cristo vai ressuscitar, e isso vai ser possível a todo aquele que nele crê. Então, esses milagres que são selecionados aqui por João, está mostrando como que esse rei ele age em relação ao outro e por que cada um desses milagres estão ali, com um fim, né, com um propósito muito maior. Então, se essa salvação divina, ela vai antecipar, ela está presente aqui já na vida pública de Jesus, a salvação, e a gente vai pegar isso nos textos seguintes, que já entramos aqui no capítulo 13, ela vai se realizar definitivamente quando há a paixão e a ressurreição de Cristo. Então, a gente encontra nessa relação aqui da paixão um Deus que vai glorificar a si mesmo quando ele se manifesta na história com essa intervenção de salvação em favor do seu povo. Então, essa relação de paixão, ressurreição, guardem ela aqui que a gente vai trabalhar essa ideia, porque isso está associado, então, à misericórdia, à compaixão de Deus. Então, assim como foi no Antigo Testamento considerado a ideia de glorificação, quando Deus liberta os judeus da escravidão do Egito e também os liberta do exílio babilônico. Isso é muito importante porque continua, né, o plano de Deus e essa ideia que é concretizada, então, em Cristo. Tudo aquilo era um protótipo, era um povo, agora é para toda a humanidade. Isso é muito forte. Então, associar isso à compaixão é um primeiro trabalho que João faz. Ele começa dizendo isso do Logos, e a gente vai entender. Ele vai costurar isso na paixão, e depois ele vai gerar uma demanda para a igreja de Cristo. Agora, um ponto aqui importante de lembrar é que
a obra de Jesus não consistiu em fazer milagres e buscar esses efeitos puramente físicos. Parece que João também deixa isso claro. Toda a ação de transformação do corpo estava ligada a um conjunto mais amplo. Então, essa mudança do ser humano inteiro já era uma demonstração de que a gente vai ter uma transformação plena, de um estado de trevas para a vida. Eu sou a vida eterna, a vida plena. Então, isso é importante sinalizar porque os milagres eles podiam manifestar a presença de um mago ou de um milagreiro qualquer. Jesus podia ser um mago ou um mero milagreiro. E até os nossos dias, quem lembra isso é o Comblan, é um padre belga, mas ele diz o seguinte: até os nossos dias, onde aparece uma pessoa que faz milagres, nasce um culto ou uma romaria. Ou a gente podia acrescentar, ou um canal de TV. Mas não é isso, não é o propósito. Vai além. Então, os sinais eles abrem o caminho para a fé, mas quem fica parado neles, citando o Comblan de novo, transforma isso em obstáculos. Então, assim como os fariseus eles fizeram da escritura um obstáculo, assim também os sinais e essa ideia de buscar os milagres impedem a formação de uma fé verdadeira. Porque a fé também demanda, lembra que a gente começou falando da consciência judaica, uma intenção de se relacionar, esse estar em relação. Então, é estar em relação com Deus, estar em relação com o outro. Essa era a espiritualidade judaica. Não tinha essa parada, uou, e uns problemas que a gente tem nos nossos tempos. Então, por que a gente percorreu isso aqui? Porque João ele vai gastar, então, o trabalho no seu evangelho de mostrar, e aí vamos pensar nessa ilustração de um tapete. Ele vai entrelaçar o Logos, lá de João 1, depois ele vai apresentar essa ideia de um patos, ou seja, o Logos no sentido de uma razão que ordena tudo, que ao mesmo tempo, esse Logos e essa razão que ordena tudo, que é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, esse Logos é um amante com a paixão do verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor é demonstrado em Jesus. Então, a gente tem aqui essa fusão do amor ágape, o amor de Deus, gratuito, e que é demonstrado nesse patos, nessa paixão sofredora do Cristo que caminha e sofre na cruz. E a gente tem mais uma questão que João coloca, que é o ethos no sentido, e ele escreve no contexto grego, por isso essas palavras, mas a ideia do ethos como hábito, uma conclusão ou a importância de você se construir, adquirir hábitos e costumes que gerem essa consciência para os outros povos. Então, a consciência judaica tinha um ethos e um hábitos ligado à justiça, à compaixão, à misericórdia, como a gente viu. João está sinalizando que esse ethos é de extrema importância também para continuar proclamando essa mensagem. Ora, a gente não vai para as conclusões finais para mostrar isso. De quem é a importância de cumprir esse ethos? Quem é que mostra esse hábito, esses costumes para a sociedade? Então, é isso que ele está fazendo, né? Então, no momento em que o sangue do Cordeiro está nos purificando, que a vida divina está sendo dada a nós, que hoje somos chamados de cristãos, ele está afirmando, agora a gente vai para João 13, e quando ele fala que dá um novo mandamento, por que será que ele dá esse novo mandamento? É isso que a gente encontra aqui. Então, João 13, do 31 ao 35, a gente vai encontrar exatamente esse momento, em que Jesus já está no momento de trevas daquela noite, o texto grifa que era a noite, e esse acontecimento é que o Filho tem revelado a face do Pai, e o amor do Pai está sendo manifestado no Filho, de novo essa fusão. O Pai, Logos, tudo ordena, e o Filho, Patos, mostrando a sua paixão. E aí Jesus apresenta então esse novo mandamento. Que novo mandamento é esse? E por que esse novo mandamento? Já não bastava os outros? As razões são várias porque esse novo mandamento é dado. Primeiro, porque esse mandamento ele é dado de uma forma nova, diferente, porque isso revela a vida do Filho, e a vida do Filho no Pai é algo novo, ninguém tinha visto aquilo como antes, porque antes de Jesus não existia essa consciência da comunhão do amor, no amor, pai e filho convivendo,
e isso é algo divino. Antes de Jesus, não havia o entendimento dessa dignidade da pessoa humana, havia a lei e a exigência daquilo. Mas como o rei servo fez, como o rei compassivo fez, demonstrando isso no seu ministério, na sua trajetória, isso não existia. E além disso, esse Jesus que vem e que trata o ser humano como digno, nos convida a participar da presença de Deus. Isso é novo, isso está tudo incluído nesse novo mandamento. Antes de Jesus não tinha um amor manifesto na história da humanidade, tal qual o foi, a ponto de morrer na experiência da morte, e essa morte é a morte de cruz, e também não havia expiação de pecados, que foi realizada por ele, o Cordeiro de Deus. Então, esse mandamento que assume aqui, não é ame ao próximo como a ti mesmo, mas ele coloca para a gente aqui o desafio de amar o próximo assim como eu vos amei. É um novo status aqui, maior, e isso dedica para a gente um desafio, certamente, da vida inteira. Bom, e aí, então, a gente percorre esse amor, que ele é novo, e ele continua sendo novo continuamente. Ele também é novo porque ele se renova todos os dias. Todos os dias Jesus encontra novas pessoas, como a gente leu em João. Não daria para escrever os encontros que Jesus continua escrevendo e realizando na vida das pessoas, né? Então, a gente percorre rapidamente aqui o Evangelho de João para ver isso. Como é que esse rei compassivo, ele enxerga cada pessoa na íntegra e que Jesus, ao mesmo tempo, ia ao encontro das necessidades concretas das pessoas e do que elas sofriam. Isso não é separado, né? Ele não pregou só a palavra. Você tem várias histórias, várias necessidades e vários diálogos mostrando isso, né? Então, é com essa sensibilidade que a gente, enquanto igreja, se vê a partir do desafio do que Jesus fez, do que o Evangelho ensina e de como que a igreja ela deve responder, então, a esses desafios desse momento histórico que a gente vive e que é um momento de solidão, é um momento de indiferença, é um momento de hostilidade. Aliás, se a gente pensar nessas palavras, o egoísmo e a hostilidade, eles são lembrados lá em Gálatas 5:20 como obras da carne, como natureza humana. E esse é o tempo da indiferença, da hostilidade, de várias ações que fazem a gente pensar no outro, mas não como alguém que carece da nossa ação e da nossa misericórdia. E aí a gente encontra aquele dilema citado lá no começo, porque seria cômodo dizer que aquela pessoa só precisa de garantia de direitos ou de justiça. Esse rei compassivo mostra que elas precisam de mais, muito mais. E a salvação está associada tudo a isso. Se a gente desperceber ou desconsiderar a importância desse rei soberano, a gente cai nesse dilema dos nossos tempos, onde é só garantir direitos, serviços sociais, políticas públicas e tá beleza. E o rei compassivo mostra que não, que a igreja é importante um outro tipo de ação. E aí esse verbo que está presente é também o verbo que tem a luz para a humanidade. Esse é o Evangelho de João falando. Então, se a igreja não anuncia e não proclama essa mensagem, seja ela, ora em palavras, ora em gestos e palavras, ora em gestos, a gente não tem essa luz sendo anunciada ao mundo, né? Então, ao mesmo tempo que o rei soberano, ele é o rei, senhor da história, e ele vai mostrar isso na sua vontade, quando ele se glorifica nesse filho que ama e que é apaixonado por isso. Ele previu essa missão desde a fundação dos tempos e queria oferecer essa salvação aos homens e mulheres de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. João vai apontar para uma outra coisa, que é o ethos, que é esse ethos que vai demandar, então, a nossa ação, mostrando ao mundo a importância desse hábito da prática da compaixão, da justiça e da misericórdia. E quem é que nos inspira a fazer isso? É o Espírito Santo. Então, a gente entra aqui de novo,
lembrando o Agostinho, que onde você vê a caridade, você vê a trindade. A gente depende dessa inspiração divina para ter condições de agir e um coração inclinado a essas ações, né? Vai nesse sentido. Então, o mesmo acontece ainda hoje, quando a gente dedica, então, a nossa vida e abre o nosso coração para essa ação do Espírito, porque, no fundo, misericórdia é imitar a Deus. Então, quanto mais presença de Deus, mais desejo, mais condições de se envolver com isso. A gente vai buscar, então, uma vida do amor fraternal e uma vida, então, que seja honesta no sentido da mentalidade judaica, nos meus relacionamentos corretos com o outro, mas também envolvida com essa justiça. Então, de novo, é uma fusão aqui daquela consciência do Antigo Testamento, da mishpat, da tzedekah, mas da caritas, que marca a história da igreja, da caridade, desse amor presente, né? Então, esse ethos aqui de João é esse conjunto de valores que são inspirados pelo Espírito e que vai gerar, então, uma igreja que é capaz de sofrer pelos que sofrem e que fala em nome de Deus. Esse é o ponto do ethos, porque é incumbida a igreja essa tarefa de anunciar esse patos profético, no sentido de que ela sente a situação de sofrimento do povo da sua época. Então, ela está sentindo aquele sofrimento, ela é compassiva com aquilo, ela chora com os que choram. Vai muito nessa linha, como os profetas sentiam. Então, esse patos, e aí eu acho que agora, falando da empatia no sentido bíblico, talvez não do que a gente vê nos programas modernos, até pensando nessa mensagem, um dia na TV falou, era alguma coisa lá, a importância da empatia, e a empatia moderninha é meio, faz um voluntariado, beleza, visita um abrigo nas férias e beleza. E a gente vê aqui que essa empatia cristã, empatos, é entrar na dor, na paixão, no sofrimento do outro. Então, essa empatia no sentido cristão valeria. Ou a gente tem o apatos, né? Apatia, distante da dor do outro. Eu sou apático, apatia do seu sofrimento. O Evangelho vai jogar isso, então, né? O apatos é essa hostilidade, essa indiferença ao sofrimento alheio, que nem a igreja, nem o povo de Deus foram chamados para isso, né? Então, assim como os profetas, irmãos, assim como a gente pode ver isso também na ideia de Moisés, quando ele se revolta com Deus, quando o povo está sofrendo. A gente vê isso em Paulo, quando ele é perseguido e o movimento dos judaizantes está acontecendo ali, e isso entristece Paulo. Isso está em Romanos 9. Ele está pregando, tem uma galera, os gentios estão aceitando a mensagem do evangelho, mas tem judeu que não, que resiste. E aquele é o povo dele, ele conhece, ele tem um carinho por aquelas pessoas. Então, esse patos que gera tristeza quando a gente vê pessoas lá fora sofrendo porque não conhecem a palavra, porque não desfrutam desse momento. Então, esse patos sofredor de Cristo, ele também deve fazer parte do sentimento de uma igreja que sente porque não tem pessoas sendo salvas, que sente porque tem pessoas que são afetadas por um conjunto de desigualdades e de injustiças que não glorificam a Deus. Então, é esse pato sofredor que a gente vê aqui João trabalhando. Então, essa igreja que segue o rei compassivo, ela vai entender todas essas situações de um ponto de vista divino. Então, nesse sentido, o patos, essa paixão da igreja, apresenta a sua própria pregação. A igreja prega aquilo que ela sente. A igreja prega aquilo que ela é sensível ao mundo, inspirada pelo Espírito, muito mais do que palavras. Se não fosse assim, e ausente desse patos, dessa paixão por pregar, por fazer a diferença, movidos por um serviço, assim como foi o rei servo, e assim como é o rei compassivo, isso coloca a gente numa certa situação de farisaísmo. É isso que a gente vê na Escritura. É essa exigência. Se a gente anuncia a lei distante dessas questões no nosso coração, esse é um sinal. Então, esse patos presente no Cristo deve ser algo operante na agenda militante da igreja, que triunfa contra o mal e que luta contra o mal. Então, nesse sentido, a dinâmica nova seria:
a igreja assume o lugar dessa paixão, desse sofrimento. Moisés assumiu, os profetas assumiram, e a igreja de Cristo, então, tem que assumir, assim como Paulo e tantos outros assumiram. Então, esse é um ponto, e desafiador para a gente. Não dá para dizer que a misericórdia é chover no molhado, porque ela permeia toda a Escritura. Então, isso exige de nós. Como a Madre Teresa foi lembrada no domingo anterior, eu trouxe um pouquinho dela aqui para a gente pensar também, mas quando ela foi questionada sobre o que era necessário, antes de tudo, para mudar na igreja, o que era primordial para mudar, ela respondeu, você e eu. E todo mundo esperava que ela ia dizer, não, a igreja tem que ter mais ações sociais, o Vaticano tem que parar de fazer teologia de gabinete, era esse contexto. Mas ela disse, não, tem que mudar você e eu. Porque a gente vê esse caminho aqui do Evangelho, do Novo, do Antigo Testamento, que essa questão teológica está acertada. O desafio é com a gente. O Evangelho estrutura isso muito bem, os Evangelhos, e o que deve nos inspirar, então, é a ação do Espírito. E isso parece elevado para a gente, talvez, irmãos, mas é possível. É possível quando a gente vê vários irmãos que testemunharam isso e que testemunham isso cotidianamente. E que nós temos a dádiva de pertencer a uma comunidade que tem isso e persegue isso. Então, como é que a gente amplia, como é que a gente se aprimora nessas questões, como é que a gente intensifica isso, né? Então, a compaixão, ela anda acompanhada por essa verdade, por esse logos que a gente falou, mas isso é aplicado na comunidade e na sociedade. Não dá para fazer verborragia de teologia, de termos, essas demonstrações todas têm que ser aplicadas. É isso que a gente tira aqui como conclusão. Que esse rei compassivo, mesmo ele sendo a verdade, ele aplicou essa compaixão por onde ele passou. Então, que a gente possa viver essa verdade, associada ali no Logos de João 1, que a gente possa viver envolvidos com esse patos, essa paixão tão presente nos evangelhos, e que a gente possa, então, gerar com essa paixão uma compaixão de entrar na dor do outro e construir uma cultura que é envolvida, que é comprometida com esse tema da misericórdia, da compaixão e da bondade. Isso na nossa geração, né, em tempos tão hostis.